Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Dentística em Doses. Eu sou o Rafael Decurso e hoje o Dentística em Doses continua a discussão sobre o papel da endodontia na reabilitação oral. Estarei acompanhado hoje do professor Lúcio Monteiro. Mais uma vez, muito obrigado. É um prazer estar aqui com todos. Professor Anderson. E aí, pessoal, beleza? Valeu pelo convite. Meteu um beleza. Foi sensacional, eu achei sensacional. Eu achei autêntico. Eu também. E o nosso convidado especial, representando a equipe EndoScience, professor Júlio. Para mim é um motivo de muito orgulho estar aqui com vocês, participando dessa discussão aqui. Dividir o espaço é sempre muito gratificante. Muito obrigado. Nós é que nos sentimos honrados de poder nos ombrearmos nessa caminhada, estarmos juntos nessa caminhada, junto com a equipe EndoScience, que é a nossa referência científica de atitudes, comportamentos profissionais éticos e morais. Então, ter vocês conosco é honroso. Muito obrigado. Vamos começar, né? Essa relação entre a endodontia e a reabilitação. Voltando um pouco do que a gente falou sobre no episódio anterior, sobre a importância da propriocepção. A endodontia ela assume um papel fundamental no processo de, por exemplo, uma reconstrução, a criação de uma nova arquitetura funcional em casos complexos de perdas, de alterações de dimensões verticais de oclusão, de desequilíbrios funcionais. Para vocês, endodontistas, que atuam, atores dessa área, qual é essa relação, o papel da endodontia nessa construção de uma reabilitação oral? É filosófico a pergunta, né? Eu vejo o papel do endodontista trabalhando em conjunto, né, nessa questão multidisciplinar, um papel fundamental na postergação da espiral da morte do dente, né, que a gente sempre discute. Então, a oportunidade de preparar, de dar base para o reabilitador colocar o dente em função, o endodontista entra aí atuando e tirando o dente daquela condição de uma condenação e permitindo que a equipe multidisciplinar consiga, então, dar uma sobrevida maior ao dente, né? Então, como já foi mencionado, as indicações de exodontia simplesmente por substituição por um implante, por ser uma técnica mais fácil, a gente não vê isso como benéfico para o paciente. Então, o endodontista ele entra aí, como alguns nos chamam, de aquele que vai salvar o dente. Então, o endodontista ele dá essa condição para que depois o reabilitador consiga colocar esse dente em função e dar essa sobrevida com qualidade de vida para o paciente. Extremamente fundamental, né? O endodontista na reabilitação. Primeiro, o paciente tem mais medo do quê? O paciente tem medo de sentir dor. Então, é primordial essa avaliação para o endodontista e não só o reabilitador ficar nessa avaliação. Então, na equipe multidisciplinar, eu acho que precisa dessa avaliação também do endodontista para que a gente tenha uma sobretaxa, uma sobrevida do tratamento, né? Porque terminou a reabilitação, paciente 2 meses, 3 meses, vem sentir dor de um dente para tratar o canal depois. Então, acho essa avaliação do endodontista previamente também junto com o reabilitador nessa equipe multidisciplinar é essencial. Sem dúvida, né? Em uma reabilitação, já há quantos anos trabalhamos com isso, né? E a endodontia é fundamental para nós, seja num dente que às vezes nós temos uma extrusão. Claro que sabemos que a primeira opção seja uma ortodontia, mas nem sempre é a decisão final para o nosso paciente, vai inviabilizar e nós vamos condenar aquele dente, né? Então, a odontologia nos dá como finalidade protética essa opção, por exemplo, né? Então, é fantástico. Seja também, igual você relatou, o paciente nos traz uma abordagem de uma sensibilidade em um dente, uma pequena sensibilidade, às vezes num teste de sensibilidade pulpar, vai nos dar segurança para a nossa reabilitação futura, né? Porque depois de reabilitado,
o paciente, doutor, agora que esse dente mesmo, né, exacerbou essa dor e agora eu tenho que perder a prótese muitas vezes, né? Então é fundamental para nós. Nas reabilitações, casos complexos, que sejam simples, mas os casos complexos, a gente recebe os exames complementares, né? Em que a indicação de reconstrução, de reabilitação, de criação de uma nova arquitetura funcional. São pacientes que já vêm em sofrimento funcional, com várias intervenções. E uma das dúvidas que nós temos como reabilitador é casos em que já tem tratamentos endodônticos pregressos, pinos metálicos, enfim. Tem uma série de procedimentos que fogem um pouco à nossa atuação, à nossa competência, né? Quais são os limites para a endodontia, e nós também, né? Para indicar para a endodontia, para avaliação e reintervenção? Que vocês dois podem falar sobre isso para poder dar o passo para gol para o Júlio? Porque, de maneira específica clínica, às vezes a gente toma as radiografias periapicais, parece que está ótimo, esse aqui não tem lesão. Quer dizer, a visão é muito simplista, né? Numa reconstrução, qual o papel para vocês ao analisar o exame complementar de indico ou não, solicito uma avaliação ou não? Essa análise, porque muitas vezes a gente, com o exame clínico inicial deste paciente, você olha, tem uma condição para uma reabilitação antes dos exames de imagem. Quando eles nos chegam, a gente fala, pronto, olha aqui o planejamento. Como eu preciso de um endodontista para avaliar? Às vezes eu penso, não, esse dente aqui, e nós que trabalhamos em equipe, vamos discutir. Né? Esse dente aqui eu acho, né, que não vai precisar. E esse aqui, retrata ou não retrata? Então aí a gente passa a bola para que nós tenhamos segurança, né? E para apresentar o planejamento final para o paciente, é imprescindível. Que aí o endodontista vai nos dizer, né, com segurança, aqui nós vamos intervir, aqui não, e aí sim nós temos talvez uma melhor previsibilidade para o caso. O papel do reabilitador, acredito eu, que seria inicial. Vejo uma radiografia, avalio, aparentemente não precisa de um retratamento, mas quem vai me dar a cartada final é o endodontista. Eu vou passar para ele a situação que o paciente está me relatando. Tem alguma sintomatologia, não tem sintomatologia, como está esse exame e imagem, e aí o endodontista bateu o martelo, vamos dizer assim, se vai retratar, se não vai retratar. Então, remoção de um pino metálico, um incisivo lateral superior, o pino metálico extremamente longo, vou tentar fazer essa remoção ou não? Para a reabilitação é ruim aquele pino lá, mas eu prefiro o dente com o pino metálico do que uma certa remoção e a gente vir a fraturar, né? Então, acho que a cartada final aí, bateu o martelo, né? Aí é o Júlio. A avaliação endodôntica, a gente recebe muito nesse contexto multidisciplinar, o reabilitador nos encaminha o paciente para fazer uma avaliação endodôntica, isso é até motivo de algumas aulas nossas, onde a gente vai direcionar. A avaliação endodôntica, a gente chama assim, ou das questões endodônticas, ela pode ser feita pelo especialista ou pelo profissional que se sente capacitado para isso, né? A gente discutiu aqui implantodontista ou endodontista. Hoje em dia existem profissionais que podem atuar em diferentes especialidades, desde que esteja capacitado para isso, né? A gente tem diversos colegas, alunos que passam pelo Endoscience, depois vai fazer dentística, ou fez dentística, passa pelo Endoscience e tem essa capacidade. O que precisa ser feito é uma avaliação da condição do paciente. E quando eu recebo esse tipo de solicitação, eu tenho duas perguntas na minha cabeça que eu tento responder, sendo mais simplista, vamos dizer assim. Primeiro, esse paciente ou esse elemento, essa unidade funcional que vai receber a reabilitação, ela encontra com algum processo patológico? O paciente está doente, ele tem um problema, ele tem uma patologia hoje? Se sim, eu preciso tratar. Você não vai reabilitar um dente que está doente, que tem uma patologia. Seja era pulpar, periapical, periodontal. Né? Então, eu vou ter um checklist, na aula eu ponho lá os protocolos para avaliação, tanto clínica quanto radiográfica. E vou responder essa pergunta. Existe uma doença?
E a segunda, que talvez seja o limbo, que gere mais a discussão, que eu fico, vou para lá ou para cá. Existe algum fator de risco para o desenvolvimento de uma doença? Você falou da sensibilidade, um fator de risco para aquela sensibilidade se evoluir depois da reabilitação para uma pulpite, por exemplo. E colocar o paciente em uma situação difícil, e você que reabilitou também, de ter reabilitado, e o paciente entrar numa condição aguda. Então eu faço essa análise, ou nós fazemos essa análise, devemos fazer essa análise. Existe um processo patológico em andamento? Se sim, eu preciso tratar. Ou, além disso, definir, existem fatores de risco, nesse caso, para o desenvolvimento de uma patologia, que aí vai ser a questão do tratamento endodôntico está bem feito, existem espaços vazios, o pino está curto, esse tipo de pino, nesse material metálico, nesse tamanho, é um fator de risco ao trocar a coroa para desenvolver um problema? Se sim, a gente vai fazer essa reconstrução. Então, tem casos que eu, ou o endodontista, ele vai indicar para o retratamento ou para o tratamento, porque existe uma doença. Ele tem uma lesão periapical, ele tem uma periodontite apical, ele tem uma pulpite. Mas existem outras situações que eu vou alertar o reabilitador. Ó, o paciente encontra em uma condição que é um fator de risco para daqui 6 meses, para daqui 1 ano, ele desenvolver um problema. Por exemplo, o tratamento endodôntico não está nas condições ideais, ou seja, o limite apical, o limite transversal quando foi feito, ou o espaço entre o material obturador e o pino está... eu tenho um espaço, eu tenho um gap, que um espaço vazio é um fator de risco para o desenvolvimento para voltar uma infecção, ter uma infecção secundária, e aí eu vou alertar o reabilitador. Ó, aqui eu vejo um problema, não existe um processo patológico em andamento hoje, mas é um fator de risco para que isso, depois que você muda a unidade funcional, troca a restauração, a distribuição de forças, o paciente às vezes era um dente que estava em infraoclusão e agora ele vai receber uma carga, então é um fator de risco. E aí você deve levar isso em consideração e, como o Daniel falou, dentro da odontologia baseada em evidência, trazer o paciente para o processo de tomada de decisão, né? E eu sempre gosto de participar da fase de planejamento também, porque é muito diferente analisar um dente que vai ser uma troca de restauração em um único dente, uma restauração simples, né? uma restauração que não envolva tantos passos operatórios, e fazer essa análise de um paciente que vai receber todo um aumento de dimensão ou trocar as coroas de todos os dentes superiores, por exemplo, né? Então, analisar o contexto como todo e responder essas duas perguntas eu acho que é o básico. E para isso, eu tenho um checklist, né? Eu tenho uma análise clínica, onde eu vou analisar sinais e sintomas, sinais do que você vê, sintoma que o paciente está te contando. Então, se tem edema, se tem fístula, se tem sintomatologia dolorosa, quais são as queixas do paciente. Depois vou para as análises radiográficas ou por imagem, seja radiografia ou tomografia, onde eu vou analisar as rarefações ósseas, as deficiências nos tratamentos pregressos. Então, a gente tem esse protocolo de fazer toda essa análise, coletar as informações e orientar o reabilitador na tomada de decisão. Porque nós não podemos negar e nem camuflar uma prática rotineira da reabilitação, que recebe o exame radiográfico periapical, levanta, conta quantos tem de endodontia, não tem nenhuma lesão e ponto final. E segue a reabilitação. Primeiro, o risco profissional. Você assume uma responsabilidade por detalhes que faltam competência. Esse é o primeiro passo. O segundo é a pressa, por qualquer motivação que seja, da gente poder reabilitar e terminar o caso. Mas, assim, é dar um passo atrás e entender que temos competências distintas, né? Cada um dos profissionais das especialidades tem a sua competência. E o que você apresentou aqui, quer dizer, tem critérios muito lógicos de tomada de decisões para reintervenção, de retratamento. Porque isso é comum na nossa prática, né? Levanta a radiografia, não tem nada, pode reabilitar. Qual é a sua competência para, ao analisar um único exame, uma única imagem, definir se pode ou não dar sequência na reabilitação? Isso é pernicioso para a sua própria profissão, porque você assume
a criação de uma arquitetura funcional sobre um substrato, uma unidade funcional, que podem haver sinais que você, por falta de competência, não tem a possibilidade de indicar ou não. Então tem critérios de retratamento. Se me permite uma colocação adicional, na semiotécnica, os exames por imagem, eles são considerados exames complementares. Exatamente. Então, a gente precisa lembrar disso. Então, é muito simplista pegar uma radiografia e ver, tem lesão ou não tem lesão. Porque não dá para negar que isso acontece, né? Não dá para negar que isso acontece. Exatamente. Ou hoje, né, na comunicação moderna, você não levanta a radiografia, você já manda pelo WhatsApp. E aí quer o parecer do colega, do endodontista. E aí, professor, quais dentes eu preciso retratar aqui? O que eu faço, né? Sem saber nada. E muitas vezes nesses exames complementares, às vezes o clínico, o reabilitador, ele para no exame 2D, né? Que é na radiografia, e às vezes não parte para uma tomografia, já facilitando a própria vida do endodontista. Em casos de suspeição de uma fratura, uma pequena lesão, não, isso aqui está tranquilo, né? E o professor Júlio, ele deu uma verdadeira aula aqui para nós. Isso que eu ia falar, fiquei aqui, ó. E para todos, pode ver que isso é uma regra da vida. Ele não venceu por ser apenas mais um rostinho bonito na vida, né? Você vê que o cara é bom mesmo nesse serviço. Recebeu um elogio ainda, hein? Pois é. Eu não fui como o Lúcio, né? Só pela beleza, né, Lúcio? Eu já é diferente. Eu vim pronto pela beleza, as coisas já vieram mais fáceis para mim. Preciso falar mais alguma coisa? Eu fico meio perdido, eu não sei se ele tá olhando pra mim ou pra você, aí eu não sei que horas que eu entro. Não, na edição nós vamos colocar ele de óculos escuros, mas eu não sei o que ele tentou fazer agora. Porque eu não sou só bonito por dentro, por fora também. Vocês têm um podcast, cara. Cara, isso é um stand-up comedy, que coisa horrorosa. Tá perdendo dinheiro, viu? Voltando. Outra situação que a gente vive é a instalação de pinos metálicos em caso de reabilitação, né? É comum. Se não há pressa no processo, é comum que tem hoje pino metálico, a gente indica sempre a remoção e, obviamente, que a avaliação está sólido, isso tem que ser da endodontia, mas transferindo para endo, quais são os limites que você pode nortear uma análise de instalado um pino metálico fundido? Quais são os limites racionais para se remover, substituí-lo e as consequências disso? Nós recebemos muitas solicitações hoje da substituição dos pinos metálicos para pinos de fibra de vidro, né? E principalmente nessas reabilitações maiores, onde a gente chama essas mudanças de sorriso, reconstruções de sorrisos, onde você vai mexer com dentes, reabilitações de canino a canino, de premolar a premolar, e aí tem 3, 4 dentes anteriores aqui com pinos metálicos fundidos. E como o Daniel mencionou no episódio anterior, a gente hoje tem uma previsibilidade muito alta de remover um pino metálico. Mas, voltando ao que eu falei, a minha análise, né, de fator de risco também. Então, na maioria das vezes, eu olho e falo, não, aqui é possível tirar esse pino e isso é com rotina. Mas existem situações onde eu vou alertar o reabilitador e o paciente de que eu tenho um fator de risco alto de, mesmo no processo de remoção do pino, do dente vir a fraturar. São situações aquelas onde vocês veem aqueles pinos extremamente robustos ou largos, uma massa metálica muito grande, e o que sobrou de remanescente da raiz dentinário muito estreito, né? Então, falando de situações onde eu não tenho nem 1 milímetro de parede. Então, para aplicar a força do ultrassom, que é a técnica que a gente utiliza para fragmentar a linha de cimentação, essa vibração ela é transferida àquele remanescente dental e eu posso ter, então, ali um fator de risco para fratura no processo de remoção do pino. Então, existem situações onde eu vou alertar o paciente que o fator de risco é alto, se não dá para manter aquele retentor metálico, considerar o encaminhamento aí da substituição
e que o procedimento que será realizado será uma tentativa. E aí eu preciso avisar antes. Porque se eu não avisei antes, vai ser uma desculpa. Né? Você vai ficar se desculpando que aquilo que você propôs não deu certo. Então, mais uma vez, dar as informações, explicar a situação do paciente, e é do paciente, não é do profissional, porque essa situação é o paciente que veio com ela, né? De ter um dente que já sofreu com o tempo, passou por um procedimento que deixou o dente com pouca estrutura, e agora o que a gente está tentando fazer é achar a melhor solução, né? Então, eu já explico para ele, quando eu tenho esse fator de risco para um problema acontecer, já deixá-lo ciente e quais serão as repercussões caso aconteça alguma dessas intercorrências, inclusive da necessidade de posterior substituição do elemento dental. Quer dizer, hoje as técnicas de remoção do pino metálico são técnicas previsíveis. A tecnologia auxiliou a endodontia nisso. Porém, existem riscos como qualquer procedimento odontológico, né? Exato. Nos vemos nos próximos episódios. Obrigado a todos que estiveram conosco. Até lá. Obrigado, pessoal.